Olá, bom dia. Olá, bom dia. Vocês estão bem? Sim, graças a Deus. Amém. Bom dia. Olá, bom dia. Como a senhora está, professora? Tô bem, tô bem. No geral, tô bem. Se a gente for parar para pensar, tenho mais a agradecer do que reclamar. Verdade. Algumas adaptações, né? Algumas coisas que a gente vai tendo que repensar, o tempo vai passando, nem o novo normal vai chegando, né? Essa história de novo normal não acho muito legal, mas nem o novo normal vai chegando e a gente vai tendo que se adaptar. Eu, por exemplo, tô desde o início do ano para começar uma pós e a estrutura é presencial a cada 15 dias e a gente tem aula de 8 da manhã às 5 da tarde. Essa é a estrutura do curso. Então, eu gosto de estar em sala de aula também como aluna, me faz muito bem. Quando eu fico muito tempo sem estudar, eu começo a ficar biruta, porque eu preciso estar nessa posição de aluna também, vez ou outra, né? Com vocês em sala de aula, a gente aprende muito, mas eu sinto a necessidade de inverter os papéis de vez em quando e me colocar na posição de aluna. E aí eu estava fazendo questão de fazer essa pós-presencial. Então, tem uma faculdade que é presencial e a outra é à distância. Mas eu queria fazer presencial. Aí, agora, o curso já foi adiado 2 vezes. Era para abril, para julho, agora para agosto. E aí, a gente está recebendo a proposta de virtualização das aulas. Então, o curso não seria transformado em EDA. São 18 meses de curso, então a gente teria assim, parte do curso virtualizado, né? E eu estou tendo que ser flexível a isso, porque o meu tempo está passando, o tempo que eu tenho para fazer o curso está passando, e eu estou vendo assim que eu vou ter que fazer esse curso virtualizado, né? Então, é uma experiência nova. Eu também estarei como aluna online, né? De forma, tendo aula remota. Enfim, a gente vai se adaptando, a gente vai lidando, né, com essa situação nova. Cada dia a gente vai aprendendo mais um pouquinho, acredito que vocês também. Sei que não é fácil. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem que passou no jornal, eu acho que na hora do almoço. Acho que foi. Sobre fadiga virtual. Vocês viram? Alguém viu essa reportagem? Fadiga do Zoom? Não vi, não. Fala sobre as reuniões, né? Tudo é online e festa, show, a falta de contato pessoal com as pessoas, né? Contato pessoal com as pessoas, né? Mas é isso mesmo, né? Contato real com as pessoas.
E aí, como o nosso cérebro está se transformando e se adaptando a isso, enfim, interessante. Mas, no geral, volto a dizer, eu acho que nesse momento a gente tem mais a agradecer do que reclamar, né? Então, vamos lá. O texto é o texto sobre consciência social. E aí hoje a gente vai falar um pouco a respeito, eu gostaria de falar sobre o tratamento social e a expansão social. Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar. Lembrando que esse material é material para a prova de vocês, é material para avaliação. Né? Mês que vem teremos avaliação. Brevemente vocês receberão o calendário. E essa é uma matéria que vai cair na prova de vocês, tá? Então, vamos lá sobre o tratamento social. Passe a tratar todas as pessoas com cordialidade e educação, da mesma maneira, sem diferenciá-las pela sua condição social, educacional, sexual ou de gênero. As crianças já devem aprender isso na primeira infância, quando começam a se relacionar com os amiguinhos na escola, pois é quando elas começam a lidar com as diferenças. Racismo, sexismo e pobreza são apenas alguns exemplos de problemas que afligem a sociedade. Para adulto, as opções incluem tomar aulas universitárias, entrar em grupos de discussão ou voluntariar-se em organizações que se direcionem a lidar com as causas sociais prevalecentes. Alguém quer fazer alguma consideração? Não. Alguém tem alguma dúvida com relação a esses termos aqui? Pode falar, tá, gente? A gente está aqui para trocar, para aprender. Racismo, eu já passei um texto onde a gente falava sobre racismo, tem uma planilha também, onde eu coloco racismo, preconceito e discriminação. Lembram dessa planilha? Sim. Essa planilha, ela vai ser legal para vocês, ela vai ser interessante para vocês, não só, deixa eu ver se eu acho aqui, tabela preconceito. Aqui. Eu vou compartilhar para quem não tiver lembrado, ou para quem realmente não viu. Meu Deus, os vizinhos e as obras. Parece que está caindo o teto do meu apartamento. Chegou a me assustar. Vocês me desculpem. Não, tá errado. Reunião, compartilhar aqui. Foi essa tabela que eu trabalhei, aonde a gente tem significado, preconceito, qual é o significado de racismo, qual é o significado de discriminação, os motivos que levam ao preconceito, ao racismo, à discriminação, qual é o resultado do preconceito, qual é o resultado do racismo, à discriminação, porque há uma diferença, tá? Inclusive, o que é interessante nessa saber essa diferença? O preconceito, ninguém pode ser preso por ter preconceito. Mas você pode ser preso por racismo, você pode ser preso por discriminação. Como assim? Vou explicar. Foi na turma de vocês que eu dei o exemplo do elevador? Você sair de um elevador se tem uma pessoa negra dentro? Acho que não. Não foi? Eu dei esse exemplo em alguma turma. Vamos lá. Vamos supor que eu seja uma pessoa racista e eu esteja entrando no elevador e já tem uma pessoa negra lá dentro. E eu não quero entrar no elevador, eu não suporto andar com negros do meu lado,
E aí eu não vou entrar no elevador com aquela pessoa negra lá dentro. Se eu abro a porta do elevador, olho e fecho a porta de novo, isso não é racismo. Eu não abri a boca, eu não falei nada, eu não olhei nos olhos daquela pessoa com um olhar comprometedor, mas eu tive uma atitude preconceituosa. Mas não é racismo. Por quê? Porque você não verbalizou. Não é discriminação. Por quê? Porque você não verbalizou. Vamos supor que eu fosse uma pessoa homofóbica e que eu abro a porta do elevador e tem uma mulher transgênero dentro do elevador. Eu olho, fecho a porta e não entro no elevador. Não é discriminação. Por quê? Porque não houve verbalização. Eu posso ter fechado a porta do elevador porque eu esqueci alguma coisa em casa. Eu posso ter fechado a porta do elevador porque eu não gosto de andar sozinha no elevador com só mais uma pessoa, porque eu tenho medo. Eu só entro no elevador se tiverem mais duas pessoas que não estejam juntas, né? Porque tem um monte de fobias sociais e que são patológicas mesmo. A agorafobia, por exemplo. Já ouviram falar em agorafobia? Terceira série, vocês estão aí? A aula está muito chata. Sim? Opa, não. Se tiver, pode dizer. Olha, gente, está chato demais. Bota mais dinâmica nesse negócio aí. Vocês estão concordando com tudo que eu estou falando? Mas aí você não falou nada pra concordar até agora? Não, porque eu posso estar falando um monte de mentira. Ah, mas você tá dando exemplo. E vocês estão concordando com o meu exemplo? Eu sim. Mais alguém? Ana Clara está concordando com o meu exemplo? Aham. Rafael está concordando com o meu exemplo? Sim. Tiago? Fabiano? Quero ouvir vocês, gente. Então, voltando lá. Eu tenho uma atitude preconceituosa, só que eu não verbalizei. Agora, se eu abro a porta do elevador e digo assim, um preto, pronto, verbalizei é racismo. Agora, se eu abro a porta do elevador e digo, nossa, cruzes, isso não é gente. No caso de uma pessoa transgênera, isso não é gente. E fecho a porta, eu verbalizei. Isso é crime. Então, a gente precisa pensar também nesse nosso tratamento social, porque nós podemos sofrer ações judiciais de acordo com o que rezam as leis e o que reza a nossa Constituição, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo de preconceito. Uma pessoa achar que alguém com obesidade não emagrece apenas porque é preguiçosa. É um preconceito. Racismo. Uma pessoa ser considerada mais violenta apenas pela cor da pele. Então, tem dois meninos andando pela rua. A polícia vai e aborda um menino negro e o menino branco vai embora. Por que ele segurou o menino negro? Porque ele é negro, ele muito provavelmente é o bandido. Isso está escrito aonde? Isso é racismo, tá? E aí a gente tem a questão do racismo não só com relação ao negro, mas também com relação à raça. Com relação à raça, a gente tem uma outra condição que também é a xenofobia, tá?
eu vou preparar uma aula onde eu vou colocar todos esses termos e a gente vai tirar dúvidas com relação a esses termos. Acho importante, na hora de fazer uma entrevista, na hora de fazer um concurso, o próprio Enem, na hora de fazer algum vestibular, né, alguma prova para jovem aprendiz, para o próprio mercado de trabalho em si, muitas dessas questões, principalmente dependendo de onde vocês vão trabalhar, se você vai trabalhar com atendimento ao cliente, se você vai trabalhar com, né, atendimento virtual, atendimento presencial, enfim, muitas dessas questões estão sendo levadas para concursos, para entrevistas de emprego. E você precisa ter o mínimo de conhecimento para não falar besteira, ok? Sim. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso aqui que eu li, que eu mostrei? Alguém já viu algum tipo de preconceito? Quer dar um exemplo? Vamos então para a expansão social. Saia de sua zona de conforto e experimente se aventurar de um lado diferente da cidade ou viajar para outro país. Expor-se a culturas e estilos de vida diversos expandirá o seu pensamento e a sua visão de mundo. Ser exposto a diferentes sistemas de crença, culinária e estilos de vida é útil para expandir o seu círculo social e construir tolerância a partir de diversos pontos de vista. Nós estamos em isolamento social, então não dá para viajar. Viajar para outro país é algo caro, complicado, né? Às vezes ir para um outro lado da cidade também é complicado, dependendo do local para onde a gente vai. Mas dá para fazer isso até virtualmente, pela internet. Como? Vamos supor, lá com a primeira série do ensino médio, eu estou trabalhando com o judaísmo. E eu gosto muito de dar exemplos citando vídeos, citando filmes, documentários. Então você pode escolher. Eu quero conhecer um pouco melhor a China, por exemplo. Eu gosto da cultura chinesa, eu gosto dos filmes, eu gosto dos mangás, dos jogos que são de origem chinesa. Eu quero conhecer um pouco mais a China. E aí você pode ver filmes, você pode ler livros que falem sobre a cultura chinesa, sobre a história da China, para você entender a formação daquele povo, a história daquele povo, né? Não adianta conhecer apenas um estilo de vida atual, mas esse estilo de vida atual, ele veio caminhando como até chegar a 2020? Quais são as tradições desse povo? Né? Por que esse povo se alimenta dessa tal forma? Por que eles têm um padrão de vida tão diferente do nosso? Você pode fazer isso pela internet. Estava dando aula de judaísmo para a primeira série do ensino médio, agora há pouco. E aí a gente fala sobre a obediência gastronômica do judaísmo. O judeu, assim como o muçulmano, assim como os hindus, né? Os adeptos do hinduísmo, eles têm obediências gastronômicas, tem coisas que eles não comem. E aí faz com que a culinária deles seja especial. Eles seguem uma dieta que tem tudo a ver com a religião, e acabam oferecendo para a gente
outras formas de se cozinhar, outras formas de se comer, né? Então, por exemplo, o judeu, ele não mistura carne e leite na mesma refeição. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, então receitas para mim que não levem leite são muito interessantes. Se eu sei, né, por conta de conhecer um pouquinho da doutrina religiosa dos judeus, eu vou procurar culinária judaica. Eu tenho algumas coisas que eu não posso comer. Eu sou, vamos supor, vegetariana não sou, amo carne, tá? Mas eu posso procurar na cultura hinduísta, eles são vegetarianos, comidas vegetarianas a partir de um cardápio que faz parte da rotina do dia a dia dos hinduístas, por exemplo. Ok? A gente tem também tour virtual que vocês podem fazer por museus. Tem uma coisa que é muito interessante, isso eu fiz quando eu fui a Portugal, eu me preparei bastante para essa viagem, porque eu não sabia quando eu ia ter oportunidade de fazer uma viagem dessa de novo, e eu ficava no Google Maps. Eu escolhia um determinado local, por exemplo, Barcelos. Era uma cidade que eu tinha muita curiosidade em conhecer. E aí eu pesquisava tudo sobre Barcelos, sobre a feira de Barcelos. O nosso interesse, né, meu e do meu marido, quando a gente foi a Portugal, era assim, como os portugueses vivem, como é o dia a dia, como é a rotina, como é sair de casa de manhã para trabalhar e tal. Claro, eu estava de férias, mas a gente procurou fazer algumas coisas que a gente queria conhecer o estilo de vida lá. Só que isso começou bem antes, né? Então, como é que se anda de metrô num determinado local? O que é uma culinária local? O que eles comem no dia a dia e não que seja um prato turístico, né? Vamos dizer assim. E é muito bacana. Quando você faz essa expansão social, você se coloca à disposição de trabalhar conhecimentos. E um dia, quem sabe, você pode até usar esse conhecimento a seu favor, né? Alguém quer contar alguma experiência? Não tive muitas experiências na vida. Como assim não teve muitas experiências na vida? Mas por falta de oportunidade ou porque está preso na zona de conforto? Sei lá. Entende o que eu quero dizer com preso na zona de conforto, né? Tô bem Sim, sim. aqui, tô nessa onda e não sairei dela. É. Comprometimento social. Explore sua comunidade e oportunidades de serviços em escolas, centros culturais, organizações políticas, comunidades religiosas ou atividades da vizinhança. Comprometa-se a uma atividade social de forma diária. Escolha algo que exige escutar e cuidar das necessidades de outras pessoas ou grupo. O que é isso? É o trabalho voluntário. É você se comprometer com alguma ação social para tirar você da bolha, para tirar você da zona de conforto e fazer alguma coisa dentro de um projeto social, por exemplo.
eu sei tocar violão. Eu não sou católica, mas eu sei que na igreja tem aula de violão. Aí eu vou lá e pergunto, né? Normalmente é o Ministério de Música. Vocês estão aceitando o professor para dar aula de violão? Aí, com certeza, alguém vai te dizer que sim, né? Porque esse tipo de oportunidade, quando a gente está fazendo algum serviço pastoral, a gente não dispensa. Ah, mas eu não sou católica. Não, não tem problema. Desde que você siga a ética e o bom senso, né? Não tem problema nenhum você vir dar aula de violão aqui, se o seu objetivo é colocar o seu conhecimento para ajudar as crianças, ajudar as pessoas. Então, o que você faz de bom? Ah, eu sei jogar futebol. Tantos projetos sociais que começaram com irmãos que sabiam jogar futebol e começaram a montar uma escolinha de futebol que é para a criançada depois da escola, sair da escola e não ficar andando na rua, não ficar fazendo coisa errada, não ficar pensando besteira, ocupando, né? Ocupando a cabeça dessas crianças. Aula de reforço, coisas que você possa realmente ajudar as pessoas. Eu vi um projeto esses dias de um grupo de meninos. Eu vi esses dias, mas isso já tem algum tempo. Dentro da comunidade, eles se reuniam para pintar o muro das casas. Então, pessoas que tinham lá um muro danificado, precisavam de pequenos reparos. Então, pessoas idosas que às vezes não conseguiam, né, fazer uma calçada, precisava de uma rampa. Esses meninos se reuniam no tempo livre deles e iam lá e faziam uma obra na casa da pessoa, botava um muro, terminava de levantar o muro, embolsava uma parede. E aí eles, para quê? Para melhorar a qualidade de vida da comunidade deles. Isso é uma prática social, né? Ah, jogar videogame é muito bom, ver série é muito bom, mexer no telefone é muito bom, mas começa a chegar um momento na vida da gente que a gente precisa de comprometimento. Você começa a sentir essa necessidade. O problema está em quando você não sente a necessidade, mas sente um vazio. Existe um vazio, existe um vácuo, e esse vácuo precisa ser preenchido com alguma coisa. E aí o grande perigo é quando esse vácuo é preenchido com alguma coisa ruim. Esse vácuo, esse vazio é preenchido com alguma coisa que não te leva para cima, né? Que não faz com que o seu desenvolvimento moral, intelectual aconteça. E aí, algumas pessoas que começam a andar por um caminho mais complicado, e que esse caminho se torna cada vez mais complicado, quando esse vácuo, né, esse espaço é preenchido por alguma coisa que não é muito legal. Então, aquilo que você tem de conhecimento, começa a trocar com outras pessoas. Começa a fazer diferença na vida das pessoas. E, inclusive, isso pode fazer com que você tenha um desenvolvimento profissional. Pode surgir daí, de repente, uma vocação. Vamos responder a chamada? Alexandre está aí. Presente. André também. Está aí, André? Tudo, senhor. Ana Clara. Clara.
Presente. Fabiano. Presente. Fabrício. Fabrício, eu vi entrar, mas eu não sei se ele ainda está aqui. Fabrício. Giovana. Giovana. Giovanni. Iron. Tô aqui, professor. João Marcelo. Poxa, João Marcelo não tá aqui. Eu ia brincar com ele. Luana. Presente. Lucas. Gama. Presente. Lucas Dias. Presente. Luciano. Maria Presente. Eduarda. Maria Eduarda Lourenço. Nenhuma das duas? Miguel. Também não vejo. Rafael tá aqui. Tiago. Presente. Vinícius. Iana. Iana não vejo. Cauã. Cauã tá aí? Cauã também é tricolor, né? Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Professora. Tchau, tchau.